CETV segunda edição. Oferecimento Magis. Conheça o Date Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas. Mais ataques a bancos no interior do Ceará. Além do ataque ao banco aqui de Itarema, outras duas cidades também foram alvos dos bandidos praticamente ao mesmo tempo. Para aliviar o calor, FUNSEMI prevê chuvas dentro da média em dezembro e janeiro. Fila à espera de doação de órgãos só cresce e a Defensoria Pública entra em ação para a esperança de muitas famílias. Mesmo que uma pessoa declare em vida a vontade de doar, ainda assim é necessária a autorização de um familiar. Boa noite. 81 ataques a bancos já foram registrados este ano no Ceará. Só nas últimas 24 horas, 4 agências do interior foram alvos de bandidos. O repórter Leal Mota Filho esteve em Itarema, no litoral oeste, onde moradores ainda se recuperam do susto. Houve troca de tiros e 4 pessoas morreram. As marcas do ataque ao banco ficaram nas portas de vidro quebradas ou atingidas pelas balas e nas câmeras de segurança danificadas. A área foi isolada durante todo o dia. Do lado de dentro, alguns funcionários e o gerente até trabalharam, mas ninguém quis gravar entrevista. Essa é a segunda ação contra a mesma agência em menos de 15 dias. E a população fica refém dos criminosos. O ataque foi ao Banco do Brasil do município de Itarema, a 230 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a polícia, uma quadrilha formada por 7 homens chegou à agência por volta de 2 horas da manhã neste carro que havia sido roubado ontem à noite em Caucaia, na região metropolitana. O grupo usou pelo menos 4 bananas de dinamite para explodir os caixas eletrônicos, mas nenhuma delas foi acionada. Houve troca de tiros com a polícia. Segundo os moradores, por quase meia hora. Acordei com os tiros e eu pensava que era alguém jogando pedra no portão, fui ver se tinha alguém e na verdade quando eu vi era tiro, né? No confronto, 5 pessoas foram baleadas, 4 morreram, 3 bandidos e um morador da cidade, José Adolfo de Oliveira, de 21 anos, que estava com mais 3 amigos na praça ao lado do banco. Ficou atatarentado, né? Que ele era assim meio... Ele era gago, ele tinha assim muito medo dessas coisas. Um dos assaltantes ferido foi levado ao JF no centro de Fortaleza. O restante do grupo conseguiu fugir. Já nos disponibilizou um reforço, já pediram a aeronave e eu acredito que nas próximas horas os 3 indivíduos que fugiram vão ser presos. Na operação, as polícias civil e militar apreenderam o carro e as armas usados na ação. Entre elas, 2 rifles, 2 revólveres calibres 22 e 38 e uma pistola 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. Depois de muita tensão, o dia foi atípico em Itarema. Algumas escolas não funcionaram. Parte do comércio fechou as portas. Quem decidiu trabalhar conta que o susto ainda não passou. Seu José, por exemplo, teve a mercadoria e as paredes da loja atingidas durante o tiroteio. Nós estamos precisando de segurança. E estamos... Porque nossas coisas estamos tendo prejuízo, o comércio está tendo prejuízo, o banco agora foi fechado, vai muito tempo parado. Mesmo o comércio do Itarema vai ter prejuízo. Além do ataque ao banco aqui de Itarema, outras 2 cidades também foram alvos dos bandidos praticamente ao mesmo tempo durante a madrugada de hoje. No município de Pires Ferreira, na região norte, os assaltantes conseguiram explodir uma agência bancária e fugiram com parte do dinheiro. Em Jaguaribara, no Vale do Jaguaribe, os criminosos atacaram 2 bancos e também levaram uma quantia em dinheiro. Os valores ainda não foram divulgados. Segundo Relações Públicas da Polícia Militar, Tenente-Coronel Fernando Albano, as buscas na região continuam, mas ninguém foi preso até agora. Um motorista de caminhão foi encontrado por policiais rodoviários federais com os braços e pernas algemados próximo à BR-020 em Canindé, no Sertão Central. Ele teria sido assaltado na madrugada por cerca de 10 homens, um deles armado. Os bandidos levaram os 8 pneus do caminhão com os aros. De acordo com os policiais, um outro motorista que passava pela rodovia parou no posto da PRF e avisou que tinha ouvido gritos de socorro. Nenhum suspeito foi preso. A passarela construída na Avenida Washington Soares foi liberada para passagem de pedestres há mais de uma semana. Vamos saber se a travessia ficou mais fácil por lá? Boa noite, Patrícia. As pessoas estão usando a passarela?
poucas pessoas, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a gente está aqui há mais ou menos 1 hora e o que a gente percebe é que nem todo mundo utiliza a passarela para atravessar a avenida. A gente já flagrou muita gente se arriscando aqui entre os carros. Outras pessoas preferem dar uma caminhadinha e ir até aqui bem pertinho, no cruzamento, na verdade no entroncamento da Avenida Washington Soares com a Miguel Dias, onde vocês podem ver tem semáforos ali. Agora, eu não sei se vocês lembram, esse conjunto de semáforos deveria ter sido desativado quando a passarela foi inaugurada há mais ou menos 1 semana. O que não aconteceu porque a Justiça pediu ao DER, o Departamento Estadual de Rodovias, que é responsável pela obra, que colocasse acesso para deficientes físicos na passarela. Isso não existe. A gente entrou em contato com o DER, que informou e está estudando a possibilidade de instalar 2 elevadores na passarela, mas ainda isso não está definido, ainda não existe um prazo. Portanto, os semáforos aqui do cruzamento vão ser mantidos por tempo indeterminado e os pedestres podem aí optar por atravessar no semáforo ou na passarela. Cíntia. Obrigada, Patrícia. Estudantes, professores e servidores das universidades estaduais em greve estão reunidos em uma audiência com parlamentares e representantes do governo do Ceará na Assembleia Legislativa. Na reunião, os grevistas repassaram a pauta de reivindicações: concurso para servidores e professores, plano de cargo, carreira e salário para os profissionais, política de assistência estudantil e melhor infraestrutura nas universidades. Além disso, eles pedem uma reunião com o governador Cid Gomes. Segundo o movimento grevista, até o momento nenhuma solução foi apresentada para o fim da ocupação. Desde o dia 27 de novembro, o grupo está acampado na Assembleia Legislativa. A seguir, FUNSEMI prevê chuva dentro da média ainda para este mês. A pré-estação de chuvas no Ceará deve ter volume na média. É a primeira previsão divulgada pela FUNSEMI para os próximos meses. E uma chuvinha é tudo que o cearense espera nessa época de muito calor. 2 anos seguidos de pouca chuva deixaram muitas marcas no sertão e no sertanejo. Em algumas regiões, já falta água para o consumo humano. A esperança de que volte a chover no ano que vem foi reforçada pela FUNSEMI, que previu chuvas dentro da média nos meses de dezembro e janeiro, o período chamado de pré-estação, e fevereiro, quando começa o inverno no Ceará. A partir de fevereiro, espera-se que a zona de convergência intertropical, representada por estas nuvens nas imagens do satélite, se aproxime do Ceará. Este é o principal sistema que atua na estação chuvosa, que termina em maio. Mas para que as tão esperadas chuvas realmente venham, são necessárias algumas condições. Uma delas é a temperatura no Oceano Atlântico Sul, próximo ao Nordeste, que precisa estar mais elevada. Deveremos nos reunir a partir da segunda quinzena de janeiro, onde se espera que haja uma melhor definição das condições que levam a um prognóstico mais confiável, principalmente das condições do Oceano Atlântico, né? Enquanto a chuva não refresca, os cearenses reclamam dos meses mais quentes do ano. Nesta época que antecede a estação chuvosa, os ventos diminuem, o que aumenta a sensação de calor e o incômodo de todos. Desgaste, né? Você tá cansado, tá fadigado. Tá cozinhando, né? O negócio tá feio. Óculos escuros e boné são as armas para se defender do sol. E quem não pode ficar em casa tem que enfrentar o calor. Tem que enfrentar. Tem que sair, né? Pudesse ficar direto em casa, não saiu, não. Amanhã no CEATV Primeira Edição você vai conhecer mais uma história do nosso Ceará. Rodrigo Vargas. 3 séculos de história mal contados. A Igreja Matriz São José do Ribamar de Aquiraz é a mais importante do Ceará. Tanto que há 30 anos foi tombada como patrimônio pelo governo do estado. Mas nem isso foi capaz de conservar o que se vê, nem de fazer compreender o que não se sabe. Nós estamos debaixo do teto da igreja mais antiga do Ceará e ela fica em Aquiraz. Amanhã vocês vão entender como está sendo feito o trabalho de restauração desse patrimônio histórico do nosso estado. Daqui a pouco, quase 1000 pessoas estão na fila por um transplante de órgãos no Ceará. Um ato que pode salvar vidas e que esbarra na burocracia. Para doar um órgão é preciso documentar ainda em vida. A família também precisa autorizar e, por isso, em muitos casos, a documentação atrapalha. Agora, um serviço da Defensoria Pública está ajudando a solucionar esses casos e devolvendo esperança às pessoas que aguardam por um transplante.
Seu Francisco largou tudo no Piauí na esperança de conseguir aqui em Fortaleza um novo fígado. O agricultor está com hepatite C, cirrose e um nódulo no fígado. Agora depende de um doador para viver. 3 anos mesmo sem fazer nada mesmo, só correndo atrás de recursos para minha saúde, né? E agora, de qualquer maneira, eu descobri que aqui tinha recurso. Aí eu vim parar aqui no Ceará. Para a esperança é conseguir o transplante e voltar à sua vida normal? Normal, filho de Jesus. O Ceará virou centro de referência em transplantes de órgãos, o que tem atraído pacientes de outros estados. Mas conseguir uma doação não é tão simples. Hoje, quase 1.000 pessoas estão cadastradas na central. A maior fila é para transplantes de córnea. Em seguida, o de rim. E o transplante de fígado aparece em terceiro lugar. Sensibilizar mais pessoas a doarem não é o único desafio. Mesmo que uma pessoa declare em vida a vontade de doar, ainda assim é necessária a autorização de um familiar, que precisa ser maior de idade com parentesco em até 2º grau. No caso de menores de idade ou incapazes, a exigência é ainda maior. Tanto o pai quanto a mãe precisam assinar o documento. Muitas vezes, por causa da dificuldade em preencher os requisitos, os órgãos acabam sendo descartados, enquanto a fila de espera por transplante só cresce. A Defensoria Pública está tentando reverter esta situação e conseguiu solucionar casos antes perdidos. Principalmente naqueles casos onde há incapazes, normalmente menores, e que um dos pais não está presente para autorizar a doação. A lei exige a assinatura dos dois. Então, normalmente, a Defensoria Pública ajuiza um alvará para suprir a vontade daquele pai ausente. O trabalho é feito em parceria com a Central de Transplantes. Em 2 anos de atuação, foram resolvidos 63 casos. Foi assim que Dona Maria de Fátima conseguiu um novo rim. As marcas de 10 anos de diálise ficaram, mas o sofrimento passou. Hoje eu sou uma mulher feliz. Depois do transplante, nunca mais eu soube que foi tristeza. E peço a Deus todo dia que Deus dê um bom lugar para o meu doador. Que ele seja feliz do lado de lá. Fique agora com as notícias do Jornal Nacional. Uma boa noite para você, até amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis. Conheça o Date Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas.